Deus é muito bom. Olha só, querido, abra sua Bíblia no Salmo 13, um salmo muito simples, que a gente sempre fala dele. E você me perdoe esse título que eu botei, meio assim abusado, né? Um título assim, meio abusado, mas a verdade é que na vida tem horas que você tem que partir para ação. Tem horas que, em vez de você ficar se lamuriando, você tem que virar a mesa. Amém. Virar o jogo. Aleluia. Amém, queridos? Amém. É uma coisa que a gente às vezes vê no esporte, né? Isso é um termo que vem do esporte. Às vezes o time está vencido e de repente, não sei de onde, vem uma força, vem um ânimo, vem um vigor. E eles viram o jogo, né? Às vezes você vê isso no vôlei, está 2-2, aí vai para o tie break, aquele set que é de 15 pontos, que é uma loucura, e às vezes é ali que a vitória é obtida. Amém? Por isso que eu botei você me perdoe, é um termo meio abusado meu, né? De botar, mas chamando a gente para uma ação, porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não... Então o Salmo 13, querido, é um salmo de Davi. Eu não consegui encontrar qual foi o contexto, aonde, por que ele escreveu isso, mas não importa. Ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, Senhor. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Que nem se alegre os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e nós oramos agora, Pai, pedindo que o Espírito Santo venha falar individualmente com cada um aqui. Essa palavra é para a igreja, mas também é para nós, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos vivendo, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que essa palavra, Pai, gere ação, que essa palavra gere movimento, que essa palavra traga novos resultados para a vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na medicina, há um dito que se fala muito, no meio dos médicos, é que na medicina não tem nunca nem sempre. Isso é muito comum você ouvir dentro de um hospital. Por quê, queridos? Por que os médicos falam isso? Porque às vezes você vê um paciente que você não vê mais chance dele se recuperar. Você vê um paciente que não tem mais como ele se recuperar. Ele não tem como sair dessa agora, pela medicina, não é? Às vezes está até em coma. E de repente, queridos, no meio do coma, sem dar nenhum aviso, aquele paciente, de uma hora para outra, acorda. Aleluia. Ele desperta. Ele volta para a vida. E às vezes ainda vive por anos, queridos, como se nada tivesse acontecido. Um dia morre, mas não morre daquilo. Morre até de outra coisa. Isso causa muita espécie no meio médico. Por que uns se recuperam e outros não? Isso no meio dos médicos gera, né? Por quê?
Aquele paciente tinha tudo para acabar da pior maneira. E ele se recuperou, não é? Ele teve um novo começo. Eu estou dizendo isso aqui, querido, trazendo do cotidiano, porque a vida de fé também tem muitas histórias assim. Tem muitos personagens bíblicos que parecia que o futuro deles era o fim mesmo. Que tinha chegado a hora, que não tinha mais como sair daquilo. A gente tem várias histórias, querido, várias histórias. José, que recebeu tantas palavras, passou por tantas situações. Jó, que perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu fortuna. A gente tem aquele gadareno que queria seguir Jesus, que vivia nu, porque ninguém conseguia botar uma corrente nele, ele vivia acorrentado, porque... E esse gadareno ficou perfeitamente são e queria seguir Jesus. Não, Jesus, vai para a tua casa, fala com teus amigos, não é? A gente tem a vida de Lázaro, que ficou morto 4 dias e ressuscitou. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Então a gente tem vários personagens na Bíblia que parecia... Tudo estava programado para o fim. E eles tiveram um novo começo, e eles fizeram coisas novas. Amém? Amém? E Davi, queridos, também é alguém que passou por situações assim. Ele não passou só uma vez, ele passou várias vezes, inclusive nessa ocasião aqui, em que ele escreveu esse salmo. E se você perceber o salmo é um salmo de lamento, é um salmo desesperado, é um salmo de alguém que não está vendo um caminho, que não está vendo uma saída. E de repente ele se transforma no final, ele diz que vai confiar, que ele vai se alegrar, que ele vai até cantar. O que aconteceu aqui com Davi? Exatamente quando o médico vê uma pessoa que está em coma, de repente, o que aconteceu aí? Para ela ressuscitar, voltar para a vida. E às vezes na vida de fé também tem assim, queridos. A gente acha que acabou tudo, chegou o fim, e de repente aquela pessoa se levanta e tem um novo começo e vive uma novidade de vida. Amém? Amém. Então vamos examinar a vida de Davi para ver se a gente copia alguma coisa dele. Amém. Presta atenção, Davi aqui, queridos, pelo que ele falou, ele tinha problemas com 3 tipos de pessoas diferentes. Ele tinha problema com 3 tipos de pessoas diferentes. Primeiro, Davi tinha um problema com Deus. Talvez, querido, esse seja um problema que mais difícil da gente enxergar. Mais difícil da gente reconhecer. Mais difícil da gente admitir. Davi se sentia abandonado por Deus. Esquecido por Deus, desprezado por Deus, rejeitado por Deus. Querido, ser abandonado por pessoas, ser rejeitado por pessoas é uma coisa. Dói muito. Mas você se sentir abandonado por Deus, rejeitado por Deus, esquecido por Deus, é outra coisa. E aqui, esse era um problema que por que Deus tinha permitido as coisas que ele tinha permitido? Esse é um problema que muita gente tem, queridos. Estão revoltadas com Deus, estão desapontadas com Deus. Perderam a fé porque não acreditam mais em Deus. Porque de repente Deus não fez o que ela esperava. Ele tinha um outro problema aqui, querido. Ele tinha um problema, ele tinha uma luta interior consigo mesmo. Ele tinha uma inquietação dentro dele. Ele tinha uma tristeza no coração. Você sabe o que é tristeza no coração? No hebraico, essa palavra que foi traduzida por tristeza, é melancolia. Ele tinha uma melancolia dentro do coração dele que ele não sabia como resolver. Ele tinha uma tristeza no coração dele, uma dor no coração dele, que ele não sabia lidar com ela. Ele não sabia como tratar aquilo.
lidar com aquilo. E ele tinha um problema com o terceiro tipo de pessoas, que eram aqueles que se colocavam como adversários dele, inimigos dele. Talvez você diga, eu não tenho adversários. Mas talvez tenha gente que está doido para ver você quebrar a tua cara. Está doido para ver dar tudo errado naquilo que você faz. Está doido para se alegrar quando tudo der errado na tua vida. Então, eram coisas que Davi estava vivendo. Problema com Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus levou? Por que Deus não resolveu? Era um problema com ele mesmo, porque tinha uma coisa que talvez nem ele soubesse por que ele tinha. Era uma tristeza, era uma inquietação, era algo do coração. As coisas do coração, querido, às vezes não se mostram do lado de fora. Você talvez esteja sentado do lado de uma pessoa, olhando para ela, bonitona, bonitão, tudo direitinho, mas só ela sabe como está o coração dela. Só ele sabe o estado do coração dele. E ele tinha problema com aqueles que torciam para tudo dar errado na vida dele. Talvez alguns de nós, queridos, também temos esses problemas. Talvez alguns de nós. Talvez ninguém tenha. Mas talvez alguns de nós também temos umas... Eu não entendo até hoje, Deus, por que o Senhor permitiu que as coisas fossem assim? É lá no coração, querido, você nem fala. E se alguém chegar para você, olha, você está com problema com Deus, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Mas a pessoa tem uma mágoa contra Deus. Tem um ressentimento contra Deus. Às vezes você tem um problema com você mesmo. Você mesmo, algo que você não sabe lidar. E isso te entristece, traz melancolia. E talvez você também tenha pessoas que não querem ver você alegre. Se bobear, escondido, estão torcendo para tudo dar errado na tua vida. Ainda mais que você fala muito de Deus, fala muito de fé, fala muito da palavra, e tem gente que quer ver se o Deus vai livrar ela agora. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Me deixaram sozinho aqui na casa de Deus, né? Aí Davi diz assim, queridos. Olha só, Davi é a nossa cara, né? Veja só, ele por 4 vezes ele diz até quando? Eu, muito curioso como sou, isso é uma coisa que quem despertou em mim foi minha mãe. Minha mãe sempre me encorajava, vai procurar, vai estudar, vai entender isso. E às vezes ela reforçava dizendo, esse menino está sempre procurando alguma coisa. Isso é até hoje. Estou sempre procurando alguma coisa. Estou procurando um livro, estou procurando um caderno, estou procurando não sei o quê, não é? Cheguei aqui já procurando um livro, achei lá em cima. Graças a Deus. Mas diz que a palavra, querido, aqueles que estudam mais do que a gente, diz que essa palavra que foi traduzida por até quando, Senhor, no hebraico, eu tenho uma marquinha aqui, eu tenho um livro de Salmos aqui, eu estou falando que eu já cheguei procurando o livro, é um livro de Salmos que é em hebraico. E aí tem uma tradução do hebraico para o português. Não é? Você sabe que os livros em hebraico, eles são de trás para frente. Né? Então, aí eu fui lá ver. Então, diz que a palavra que foi traduzida por até quando, ficaria muito melhor se fosse assim. Por quanto tempo, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? Por quanto tempo, Senhor, o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Por quanto tempo estarei eu relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Por quanto tempo eu vou aguentar essa tristeza? Por quanto tempo o meu inimigo se exaltará sobre mim? Presta atenção, querido. Quando o salmista diz, por quanto tempo? O que está implícito aqui?
Quando ele pergunta para Deus por quanto tempo, o que está embutido aqui? Raciocina. Se ele diz por quanto tempo, a gente deduz. Sim. O que a gente deduz? Que tem uma hora que isso vai acabar. Amém, querido? Olha para mim, presta atenção em mim. Quando o salmista diz por quanto tempo, o que está implícito aqui? Que tem uma hora que ele sabe que esse tempo de provas vai acabar. Amém. Dá uma palavra de ânimo para alguém, olha. Esse tempo de provas que você está passando já tem um tempo para acabar. Amém. Já tem um tempo para chegar ao fim. Amém, queridos? E eu digo, meu Deus, isso aqui faz toda a diferença. Você dizer até quando, mas quando você diz, por quanto tempo eu vou aguentar isso? Eu me lembro dos meus tempos lá de trás, queridos, em que eu fazia o culto de segunda, fazia o culto de quarta, estava presente no culto de sexta, fazia domingo de manhã 2 vezes, eu fazia domingo de noite, fazia todos os cultos da igreja. E eu me perguntava, até quando você vai aguentar isso? Né, queridos? Porque a gente vê os anos passando, a gente já não tem a mesma energia. Vocês estão aí, minha gente? Então, às vezes eu me perguntava, até quando você vai aguentar isso? Então, queridos, Davi aqui, quando ele diz por quanto tempo, ou até quando, Senhor, ele está deduzindo aqui que ele sabe que tudo que ele está passando, uma hora vai acabar. Amém. Eu gostaria que você colocasse essa palavra na tua própria boca. Tudo que eu estou passando hoje, que é difícil, que é complicado, tem uma hora que vai acabar. Tem uma hora que a solução vai chegar. Tem uma hora que a saída vai acontecer. Amém? E aí Davi, querido, ele pede 2 coisas, Deus, enquanto esse tempo de espera. Às vezes a gente tem que esperar, queridos. Amém. Não é? Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E aí ele pede 2 coisas nesse tempo de espera. Serve para mim, serve para você. Tem alguém aqui esperando? Amém. Esperando alguma coisa mudar aqui dentro. Esperando alguma coisa mudar aqui fora. Esperando uma solução chegar, uma saída acontecer. Ele primeiro diz, Senhor, por favor, olha para mim, Senhor, e responde-me, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer na presente situação que eu estou vivendo. Ele está dizendo, Deus, por favor, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Você pode dizer isso para Deus? Deus, tem coisas na minha vida que só o Senhor pode fazer. Eu, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo. Tem coisas, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Amém? Então ele pede para Deus olhar para ele e responder ele fazendo só o que Deus pode fazer. Ele se dirige primeiro para Deus, pedindo a Deus. Segundo, ele pede por ele, que estava nesse tempo de espera, que estava nessa melancolia, que estava nesse até quando, que estava nessa tristeza. Ele pede, Senhor, ilumina meus olhos, Senhor. Amém. Traz de volta o brilho para os meus olhos. Amém. Derrama a luz nas minhas trevas para mim entender esse tempo que eu estou vivendo. Amém. Porque, querido, quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente se entristece, a gente se abate, a gente desanima, desmotiva, perde até o brilho dos olhos. Nossa, você está diferente, teus olhos estão brilhando. O que houve? Só de olhar para você eu vejo que você está abatido. Engraçado, né, querido? Os nossos olhos, eles falam. Então ele pede, Senhor, eu quero voltar a viver
com brilho nos olhos. Ou como alguns dizem aí, né? Eu quero voltar a viver com sangue nos olhos. E tem que ter sangue nos olhos mesmo, senão tu não enxerga. Amém? Mas fala no outro sentido, né? Preste atenção, queridos, que Davi, quando fez essa oração, até aqui nada tinha mudado do lado de fora. Continuava tudo a mesma coisa. Ele ainda tinha melancolia, ele ainda os adversários estavam vindo contra ele ainda vivia uma situação que ainda não sabia resolver. No entanto, querido, quando ele faz essa oração que ele pede a Deus, Deus faz o que só o Senhor pode fazer. Senhor, traz de volta o brilho para os meus olhos. Quando ele faz essa oração, querido, alguma coisa já estava acontecendo dentro dele. Alguma coisa já estava acontecendo no seu interior. É isso que a gente está aqui entender, querido. Quando a gente ora, alguma coisa começa a acontecer dentro da gente. Às vezes não é no problema, na situação, não é ao redor, mas quando nós oramos, buscamos a Deus, alguma coisa começa a acontecer dentro de nós. Você tem ouvido eu falar aqui, querido, que toda doença, é o médico que está falando, toda doença começa na alma. Toda doença começa no interior. Toda doença, querido, começa no coração. Está dentro de você. Depois é que ela vem para o lado de fora. Amém? Amém? Eu gosto sempre de dizer também, né, quando eu conto isso, porque isso nos choca. Caramba, doença começa na alma. Caramba, que coisa. A doença, querido, começa na alma. Mas a cura também começa na alma. A cura também começa no coração. Então, para tirar esse peso que fica, a doença vem da alma. A doença vem da alma, mas a cura também vem da alma. E a palavra de Deus diz, querido, que a fé vem pelo ouvir. E com o ouvir, quando eu ouço a palavra, eu creio no coração e com a minha boca eu confesso. Quer dizer, quando eu ouço a palavra gera fé no meu coração, essa fé no meu coração bota palavras na minha boca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai aí, meu irmão. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem a saída para você, tem a solução? Coloque a palavra na tua boca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, querido? Presta atenção, querido. Primeiras coisas têm que acontecer dentro da gente. Amém. Para depois a gente ver a mudança do lado de fora. Amém. Primeiro tem que acontecer alguma coisa do meu coração, porque a boca fala. O coração tá... Se você só reclama, só murmura, só queixa, só critica, só aponta, você está profetizando derrota. Mas não, eu creio nessa palavra. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. O meu Redentor vive. A solução vai chegar. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. A minha casa está no esconderijo do Altíssimo. Os meus filhos estão no esconderijo do Altíssimo. Presta atenção, querido. Primeiro precisa acontecer aqui no coração para eu colocar na boca. Para vir para o lado de fora. Amém, querido? Presta atenção aqui que no meio desse lamento, algumas Bíblias trazem assim, lamento de desespero, no Salmo 13, como título, né? No meio desse lamento, quem aqui se lamenta de vez em quando? Tem alguém aqui que se lamenta de vez em quando? No meio do seu lamento, no seu lamento de desespero, no meio da sua oração, porque olha só, meu irmão, lamentar também é uma oração, viu? Lamentar, não é murmurar. Mas quando você diz, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, compaixão,
Ai meu Deus, me dá força. Você está se lamentando, mas isso é oração, minha gente. Amém. Amém? Amém. No meio da oração, algo aconteceu dentro de Davi, queridos. E quem ora aqui sabe que isso acontece. Só quem ora, querido. Quem não ora não sabe, não conhece essa experiência. Mas quantas vezes no meio de uma oração vem uma palavra? No meio de uma oração vem uma imagem. No meio de uma oração vem uma direção. No meio de uma oração vem um conforto. Você está orando e dentro de você alguma coisa muda, querido. Não é? O lado de fora às vezes ainda está o mesmo. Mas dentro de você já tem alguma coisa diferente. Lembra daquela mulher que foi atrás de Jesus, porque ela tinha uma hemorragia? E ela foi ao encontro de Jesus dizendo, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curado. E quando ela tocou, depois você pode ver lá nos evangelhos, imediatamente ela se sentiu curada. Aleluia! Veja só, querido, só quando ela tocou, ela já se sentiu curada. Então, às vezes, no meio de uma oração, queridos, a gente sente coisas da parte de Deus, não é? E Davi, no meio desse lamento, desse desespero que ele estava, dessa tristeza de coração, dessa melancolia, ele de repente, no meio dessa oração, que ele só pediu duas coisas, que Deus agisse na sua situação, que Deus trouxesse de volta o brilho para os olhos dele, a alegria, o prazer de viver, de trabalhar, de lutar. No meio dessa oração, de repente, Davi mudou o seu estado de ânimo. Ele saiu daquele estado que ele estava e passou por um estado de confiança, de expectativa, feito exatamente igual um paciente em coma, queridos. Está lá em coma. Os médicos nem estão dando muita atenção. As atendentes nem estão olhando. Mas de repente o paciente acorda. Glória a Deus. Abre o olho. Glória a Deus. Estou com sede. Glória a Deus. Estou com fome. Aleluia. Onde eu estou? Quero ir para minha casa. Aleluia. Gente, eu já vi isso. Glória a Deus. No meio do coma, ele acorda. Glória a Deus. E Davi aqui, vamos dizer aqui, querido, ele estava no meio de um coma de murmuração, de lamento, de reclamação, de queixa. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? De repente, Davi mudou o seu estado de ânimo. Mudou as suas palavras. Nada tinha mudado lá de fora, mas por dentro alguma coisa tinha mudado. O que foi que aconteceu em Davi? O que foi que aconteceu nesse paciente que no meio de um coma acorda? Aqui, querido, o paciente lá não sei, porque às vezes a gente não sabe. Mas aqui a gente dá para a gente entender. No meio da sua oração, no meio do seu desabafo, né, do seu lamento, Davi se lembrou de 3 coisas que às vezes a gente se esquece. Diga para o teu irmão, meu irmão, o teu problema é a tua memória. Teu problema às vezes é a tua memória. Você se esquece de verdades a respeito do Deus a quem você serve. Você se esquece de verdades que estão na palavra de Deus. Você se esquece de promessas de Deus. Davi, ele esqueceu. É impressionante, querido, mas as situações adversas, elas nos fazem esquecer. As situações adversas, elas mentem para nós, dizem, olha, não tem mais saída. Olha, chegou ao fim. Olha, não tem mais solução. Elas mentem, as situações mentem e a gente acredita. Às vezes parece, querido, que a gente está num transe hipnótico. Porque você está procurando a tua chave, vê se isso já aconteceu com você. Você está procurando a tua chave e a chave está na tua cara. Aí você reclama com a mulher, você viu minha chave? Aí a mulher vira para você, olha a chave ali. Mas você olhava, queridos, e não via. Puro estresse. Já viu esses malucos que nem eu?
Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Não está na cabeça não, minha irmã, está na cara. Que óculos que você está procurando? Você está de óculos. E as situações adversas que a gente passa, as lutas, as provas, querido, elas nos enganam. Elas mentem pra gente. Elas dizem que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Amém? Aí, Davi, querido, é aquilo que tem. Olha só, diga pro teu irmão, meu irmão, oração na tua vida faz toda uma diferença. Prega para ele aí, que aí não sou eu, prega para ele e diz, ó, deixa de ser preguiçoso e vai orar. Separa tempo na tua vida para orar. Em vez de reclamar, começa a orar. Porque no meio da oração, queridos, a resposta chega. Às vezes é oração instantânea, na mesma hora. Davi, no meio da oração, querido, quantas vezes eu já vi isso acontecer comigo? No meio da oração, Davi se lembrou de 3 coisas que ele não podia se esquecer. Primeiro, a alegria da salvação dele. Segundo, a graça de Deus. E terceiro, de tudo que Deus já tinha feito na vida dele e tinha feito muito bem. Amém, querido? E queridos, Davi, quando se lembrou disso, a gente se esquece tudo que Deus já fez na vida da gente, minha gente. A gente às vezes está reclamando. Já se esqueceu de tudo que Deus já fez por você? A gente se esquece. E Davi, querido, no meio da oração, quando ele se lembrou da alegria que ele tinha de ter Deus como seu Senhor, Salvador, trazendo para o nosso tempo, né? Ele se lembrou da graça de Deus, que a graça de Deus nunca faltava na vida dele. Ele se lembrou de tudo que Deus já tinha feito, e tudo que Deus tinha feito, ele tinha feito muito bem. E aí, querido, ele se lembrar isso, tirou ele do coma da murmuração, do coma do desespero, do coma da reclamação. Porque tem gente que parece estar no coma, né? É só reclamação, é só murmuração, é só queixa, é só crítica contra Deus, contra as pessoas. Então, quando ele se lembrou dessas 3 coisas que a gente se esquece, isso parece que acordou ele. Despertou ele para uma nova atitude. É a hora da... Despertou ele para uma nova atitude. Ele diz assim, no tocante a mim, é assim que está aqui nessa versão? Aqui não, aqui está quanto a mim. Na outra versão diz assim, no tocante a mim, no que me toca, no que eu posso fazer, no que é da minha responsabilidade. Ele diz, eu vou confiar na tua graça, o meu coração vai se alegrar na tua salvação, e eu vou cantar ao Senhor, porque tudo que Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito muito bem. Amém. Repita isso, meu irmão. Tudo que Deus fez, tem feito aleluia, na minha vida, Ele tem feito muito bem. Amém, aleluia. Então Davi aqui, queridos, ele já começou a se alegrar pelo salvamento que já estava a caminho. Pelas coisas que estavam esperando por ele, pelos peixes que já estavam no mar, aguardando Pedro jogar rede. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. Né? Ele disse, eu cantarei. É interessante, queridos, isso aqui é bacana. Ele olhou para o passado para informar o presente dele. A gente não tem que olhar para o passado para ficar no passado. Ah, porque me fizeram isso. Ah, porque me roubaram. Ah, me fizeram aquilo. Ah, a gente olha para o passado, vê o que Deus fez no passado, nos deu do livramento, tanto deu que tu está vivo hoje. Amém. A gente olha para o passado e traz a informação do passado para o presente. Amém? Amém? Amém?
Por isso é que ele diz assim: cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem, tudo que ele tem feito. Queridos, esses dois últimos versículos, você pode ler junto comigo? Versículo 5. Quanto a mim, Roberto, eu quero que você diga, quanto a mim, diga o seu nome. Quanto a mim, eu confio na tua graça. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém, querido? Queridos, esses versículos aqui são um antidepressivo que não vem de farmácia. Tem gente aqui tomando antidepressivo. Olha aqui, querido, o antidepressivo da palavra de Deus. Quanto a mim, diante do que eu estou vivendo, no meio das minhas lutas, no meio das minhas provas, tem gente que quer me ver de cara no chão, tem gente que quer me derrubar. Quanto a mim, eu confio na graça de Deus. Amém. O meu coração já se alegra no salvamento de Deus que está chegando. Eu vou cantar ao Senhor, porque tudo que Deus fez na minha vida, Ele fez muito bem. Amém, querido? Não, isso aqui é um antidepressivo mais eficaz. Né? Quando você vê uma pessoa depressiva, melancólica, reclamando, abre o Salmo 13 e manda ela ler esses dois últimos versículos. Olha só, toma esse remédio, que nem a homeopatia, de hora em hora. Amém? Amém. Foi aqui, queridos, nessa hora que Davi falou essas coisas, é que Davi virou a mesa. É aqui que Davi virou o jogo. Foi aqui, querido, que Davi saiu daquele papel de vítima. Aquela pessoa que murmura, ela se coloca num papel de vítima. A pessoa que reclama, que se queixa, está se sentindo sempre para baixo, sempre desprezada, sempre deixada de lado, abandonada, ela está num papel de vítima, ela está num coma de vítima. Amém, querido? E aqui Davi saiu desse papel de vítima. Todo homem de Deus, mulher de Deus, por mais fé que tenha, existem alguns momentos que você se sente num papel de vítima. E aí Davi tomou ânimo para fazer o que ele ainda não tinha pela fé, mas ele já sabia que tinham coisas esperando por ele lá no futuro. Amém? Porque ele diz, porque tudo que Deus fez e tudo que Deus faz na minha vida, Ele faz muito bem. Vamos lá, repete isso aqui. Tudo que Deus fez na minha vida e tudo que Deus faz na minha vida, Ele faz muito bem. Ele faz além do que eu possa imaginar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Para terminar, queridos, eu acho que aqui, quando Davi falou isso, não é? Eu vou me alegrar, eu vou cantar, eu vou acreditar na graça de Deus. Eu acho que Davi aqui, queridos, não sei, eu procurei, mas não achei. Eu acho que Davi se lembrou de 1 Samuel 30, quando ele tinha uma cidade chamada Ziglag, e numa incursão que ele saiu, os amalequitas invadiram Ziglag, roubaram as suas mulheres, não é? Roubaram os filhos, roubaram as ovelhas, roubaram tudo, não só dele, mas de todos que estavam acompanhando ele, e botaram fogo na cidade. Quando Davi voltou para casa, a cidade estava queimada. E diz a palavra que os homens choraram até não poder mais. E diz a palavra que também Davi também chorou. E todo mundo quis apedrejar Davi. Porque é assim, querido, quando você fica com raiva de Deus e não pode jogar pedra em Deus, você joga em quem está na frente. Ele joga, especialmente pastor. Estou com raiva de Deus. Taca a pedra no pastor.
xinga o pastor, fala mal do pastor. Eu acho que Davi se lembrou, queridos, né? Talvez você esteja se perguntando, querido, aí, né? Por quanto tempo eu ainda vou ter que suportar essa situação que eu estou vivendo? Já estou terminando. Talvez você também tenha uma Ziklag aí, querido. Mas algo que lhe foi roubado. Algo que lhe foi saqueado. Algo que lhe foi queimado. Diz a palavra, queridos, que Davi foi consultar o Senhor, porque os homens queriam matar ele, queriam apedrejar ele. Ele foi primeiro à presença do Senhor se reanimar. Lugar de se reanimar é na presença de Deus mesmo. Não é vendo série na televisão, não. Lugar de se reanimar é na presença. Que Davi se reanimou na presença de Deus e teve coragem de perguntar: Deus, o que é que eu faço? Eu persigo o bando? E Deus disse: persegue, que você vai recuperar tudo que te roubaram. Lembrando de um outro personagem, querido, Gideão, quando o anjo apareceu: o Senhor é contigo, homem valente. Tem um homem valente aí do teu lado? Tem uma mulher valente? Fala para ela: ô mulher, o Senhor é contigo? Homem, o Senhor é contigo? Quando o anjo falou para Gideão que o Senhor era com ele, ele: se o Senhor é comigo, por que isso, por que aquilo? Olha aí a lamentação, querido. Olha lá a Múria, olha lá a Dainha. Se o Senhor... Ele falou. Quando o anjo acabou de falar, o anjo disse: vai nessa tua força. Corre atrás. Vira essa mesa. Vira esse jogo. Acaba você com os medianitas. Amém, querido? Querido, Espírito Santo hoje está falando aqui com a gente. Está falando para você, meu irmão. Vira essa mesa, meu irmão. Sai dessa reclamação, dessa murmuração, desse lamento. Vira esse jogo, meu irmão. Dá uma de Flamengo, vira aos 45. Persegue, meu irmão. Vai nessa tua força. Toma ânimo. Corre atrás do teu prejuízo. Palavra de Deus para você dar para o teu irmão, para a tua irmã. Meu irmão, corre atrás do teu prejuízo. Corre atrás do que te saquearam. Corre atrás do que queimaram. Corre atrás do que roubaram de você. Corre atrás, porque o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém, querido? Então, uma pergunta só para a gente orar. É interessante a gente ver aqui que Davi saiu do papel de vítima e foi para o papel de vencedor. Amém. Porque um filho de Deus é um vencedor. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém. Então ele saiu do papel de vítima, do papel da zona de conforto, da reclamação, da queixa, do desespero. Não aguento mais. Isso eu escuto toda hora. Não aguento mais. Vítima. Ele saiu disso e ele foi para luta. Ele foi correr atrás do que ele tinha que fazer. Então, queridos, para trazer essa palavra para a nossa vida, qual é o passo de fé que cada um de nós hoje tem que tomar para sair desse coma de vítima, de desespero, de estar sempre chorando, de estar sempre reclamando, murmurando? Qual é o passo de fé? Davi fez 3. No tocante a mim, eu vou confiar na graça de Deus. Eu vou me alegrar na salvação que Deus tem para mim e eu vou cantar. Presta atenção, querido, que isso são 3 escolhas. Confiar é uma escolha. Se alegrar é uma escolha. Amém, queridos? Cantar é uma escolha.
Então, querido, trazendo para a nossa vida, porque a palavra é para ser aplicada, não é? Qual é o passo de fé que eu preciso dar para sair dessa reclamação, dessa murmuração, para sair do passado, queridos? Tem gente que vive no passado. Ah, porque me roubaram isso. Ah, porque me tiraram isso. Ah, porque saquearam muito. Se você vive no passado você fica. A gente tem que ir no passado, pegar a informação e trazer para o presente. Olha, fizeram isso, mas eu sobrevivi. Mas eu estou de pé. Eu estou vivo. Eu estou de pé para aquilo que Deus ainda tem para fazer. Então, querido, qual é o passo de fé? Essa semana eu ouvi alguém falar assim: bota o pé, que Deus bota o chão. Forte, né, minha gente? Bota o pé, que Deus bota o chão para você. Então, queridos, orando já por cada um de nós, para não perder tempo, queridos. Talvez você diga: chegou aqui hoje, até quando? Por quanto tempo eu ainda vou aguentar isso? Por quanto tempo eu vou ficar me lamentando, reclamando, olhando para trás? Por quanto tempo eu vou ficar com essa tristeza? Por quanto tempo eu vou me preocupar com o que os outros estão falando de mim, estão rindo de mim, estão debochando de mim? No tocante a mim, disse Davi, eu vou confiar na graça de Deus. Eu vou me alegrar. E eu vou cantar ao Senhor, porque tudo que Ele faz na minha vida, Ele faz muito bem. Pai querido, a palavra foi entregue. A palavra foi dada, Pai. Que agora Teu Santo Espírito ajude o meu irmão, a minha irmã, a virar a sua própria mesa, a virar o seu jogo. Ajuda o meu irmão a sair, entre aspas, desse coma de só reclama, só se queixa, só lembra do passado, do que perdeu, que não tem mais. Ajuda ele a sair disso tudo e colocar a sua confiança no Senhor, na sua graça, e colocar a expectativa dele naquilo que o Senhor ainda tem para a vida dele no futuro. Meu irmão, minha irmã, pela fé eu digo para você que já tem bênçãos de Deus esperando por você no futuro. Elas já estão esperando por você. Quem sabe alguma delas vão acontecer essa semana. Essa semana de repente vai cair uma bênção de paraquedas na tua vida. Mas você tem que estar lá, confiando em Deus, acreditando em Deus, com expectativa em Deus, louvando a Deus, cantando a Deus, porque tudo que Deus tem feito na tua vida, Ele tem feito muito bem. Pai querido, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.